Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou Marcela e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre IA, como sempre, né? Mais no viés de governança e de IA responsável. Para isso, eu chamo para participar do episódio uma convidada especial, que é a executiva de IA e dados do Banco do Brasil, Juliane Paulista. Bem-vinda, Juliane, tudo bem? Oi, Marcela. Olá a todos e todas que estão aí nos acompanhando. Tudo bem, e vocês? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente aqui agradece. Juliane, você, assim, eu não sei nem como começar pelo suco da complexidade ali, né? Você está numa empresa, numa instituição centenária, num dos segmentos mais rápidos de movimentação, né? De go-to-market, do segmento financeiro, onde a gente é referência, né? Mundial, assim, com a implementação do Pix. Uma instituição que atua do Oiapoque ao Chuí mesmo, né? Assim, então eu queria começar te perguntando um pouquinho como é que foi esse processo de começar a aplicar IA no Banco do Brasil, assim, como que foi esse processo de tomada de decisão, por onde começar? Bom, Marcela, no Banco do Brasil, a IA ela já faz parte da nossa estratégia há mais de 10 anos, né? O banco foi um dos pioneiros aí, por exemplo, no uso do Watson, né, que é uma solução da IBM no atendimento aos clientes, né? Muito antes de ter IA generativa, muito antes de ter IA agêntica, né? Nós já utilizávamos IA para atendimento, nos próprios modelos de risco e crédito, como instituição bancária e financeira, a gente, enfim, né, tem isso como uma atividade core aqui, né? Então, toda essa questão de modelagem de crédito, de risco, né, já utilizava técnicas do que hoje a gente chama de IA tradicional, né, já há mais de 10 anos. E aí, com a IA generativa, e principalmente a partir de novembro de 22 ali, né, quando a gente teve o lançamento do ChatGPT, obviamente essa agenda ela se intensificou, né? Se intensificou com a busca de oportunidades, então, de aplicar essa nova tecnologia para gerar valor. Seja gerar valor dentro da companhia, né, para eficiência operacional, para mitigações de riscos, enfim, as soluções para o próprio cliente, né? Então a gente vem trabalhando nessa agenda, né, principalmente nos últimos 3 anos, aí, muito focado nessa geração de valor e como você colocou também, né, de uma forma responsável, né? Porque o banco ele preza muito por isso, pela segurança dos processos, pelo compliance, pelo valor gerado para o cliente. Eu costumo dizer que a IA ela é boa quando ela gera valor, primeiro, para a empresa, né? Ou seja, ela endereça problemas de negócio, ela atende soluções que fazem sentido para o negócio, quando ela endereça problemas, né, e questões que muitas vezes até hoje a gente não tinha conseguido resolver, agora com a IA a gente consegue, porque a tecnologia traz ali uma solução diferente. Então ela precisa ser boa para a empresa, precisa gerar valor, estar alinhada de forma estratégica, ela precisa ser boa para o cliente, né? Ou seja, ela precisa gerar valor para o cliente, atender uma solução que faça sentido dentro da jornada desse cliente, e ela precisa ser boa para a sociedade, ou seja, ela precisa ser feita de forma responsável, né? Cuidando dos dados, sendo transparente, gerando uma confiança, né, dentro desse processo. Então esses 3 pilares eles são super importantes para a gente ter uma IA de fato que gere valor, uma IA que seja boa, né? E a gente vem trabalhando nessa agenda aí nos últimos anos, principalmente investindo em soluções que geram esse valor e também trabalhando essa camada de governança. Quando você diz que vocês já estavam há mais de 10 anos, né, aplicando a IA em outras modalidades, né, no fluxo do banco, como era com relação à preparação da estrutura, da infraestrutura, a organização dos dados para esse momento que a gente estava vivendo? Vocês já vêm há muitos anos fazendo migração de legado, organizando o parque tecnológico para suportar essas mudanças, e a entrada da LLM, né, assim, ela mudou a pressão por essa aceleração das migrações, né? Porque a gente está falando de um banco centenário, então com certeza vocês têm muitos sistemas, né? E muitas oportunidades de migração. Você tem visto essa diferença acontecendo também? Mais aceleradamente? Sim, acho que a grande diferença é esse ponto que você trouxe, tá, Marcela? A velocidade. Né? A gente vem nessa agenda de transformação com automação via RPA, a própria agenda de dados de Analytics, né? O banco, eu trabalho na unidade de IA Analytics do banco, que foi uma unidade que foi criada em 2019. Na época o que se falava muito, né, era do Big Data, que as empresas elas tinham que ter, né? E aí a gente criou aqui os Data Lakes e começou a centralizar toda essa questão de dados analíticos para que esses dados, ao estarem
disponíveis ali, prontos para uso, eles pudessem ser utilizados nas diferentes soluções aí dentro da empresa. Então, essa agenda, ela vem desde então, né? A gente vem trabalhando governança desses dados, a qualidade, né, a confiabilidade desses dados, os aspectos regulatórios também, né, com toda a pauta aí que veio com a LGPD, né, somos um banco muito regulado, não só por essas legislações que atingem a todos, como é o exemplo da LGPD, mas também pelas regulações que são específicas, né, do segmento bancário aí, principalmente Banco Central e CVM. Então, a gente tem essa agenda, ela não é uma agenda que começou agora, né? O que começou agora só com a IA generativa, ela já vem nos últimos anos, principalmente essa busca dessa eficiência e melhoria de processos, né? Em trazer soluções que geram valor, como eu comentei na primeira fala. O que mudou com a IA generativa? Mudou a velocidade, mudou a forma, porque agora a gente começa a ter possibilidades de fazer coisas que a gente não fazia antes, né? Eu cito um exemplo aqui de um agente de câmbio que nós desenvolvemos dentro de um processo que já se tinha tentado automatizar esse processo de várias formas, melhorar esse processo, e sempre o molho ficava mais caro que o peixe e a coisa, né, não ia. Com a IA generativa e com a IA agente que foi possível, né, automatizar e trazer 90% de eficiência dentro de um processo que durava 40 minutos para ser executado em 4 minutos, né? Então a IA generativa, ela traz novas possibilidades, porque aí eu tenho a forma de trabalhar dados que é diferente, né? A linguagem é diferente, eu tenho múltiplos formatos, eu tenho o áudio, eu tenho o vídeo, eu tenho a imagem, ou seja, eu tenho diferentes possibilidades de trabalhar essas informações para geração de valor. Então ela acelerou essa agenda, certamente. E uma outra coisa que acelerou foi a cloud, né? A gente falava já disso também há muitos anos, mas com a IA generativa, essa pauta toda sobre nuvem, ela veio de uma forma muito mais acelerada e muito mais estratégica. Por quê? As principais ferramentas, as principais soluções, elas estão baseadas em nuvem, né? Então, o que torna o uso muito mais fácil também, né? Muito mais rápido, muito mais intuitivo, à medida que eu não preciso desenvolver uma solução internamente, mas eu tenho uma solução de mercado que já vem com vários controles, com vários guardrails, com várias questões ali, e a gente tem quase, não é plug and play, porque eu falo que não é tão simples assim, né? Não é só pegar uma tecnologia e começar a utilizar, não é bem assim, mas sem dúvida essa jornada de internalização, ela ficou muito mais rápida e muito mais simples também, né, do que era no passado. E aí você falou sobre os dados, né? Os dados, se antes já era importante e a gente já tinha isso como um valor, né, dentro do banco e das organizações, agora essa agenda, ela passa a ser cada vez mais estratégica. Por quê? Porque a qualidade e a confiabilidade dos dados é uma premissa para que a gente tenha uma IA de qualidade, né? Se a gente não tiver dados prontos para IA, eu não consigo nem trabalhar a IA generativa, nem muito menos os agentes. Então, requer uma mudança nos processos, não é a forma como a gente fazia no passado, pensando em analytics, agora pensando em IA generativa, é uma outra governança, é uma governança que precisa ser mais ágil, mais embarcada, mais como design, como serviço, mas é uma governança que ela adquire um papel cada vez mais estratégico nessa agenda. Você tocou num ponto também, que é a velocidade das coisas, né? Então, a gente estava 3 anos e pouco atrás falando de IA generativa como um chat. Agora a gente já está vendo, assim, agentes autônomos mesmo, né? A promessa de 2026 se concretizando logo no início do ano. E a gente que está mais na frente, né? Lidando com a tecnologia, fica vendo, assim, de uma semana para outra, né? Semana retrasada a gente teve o anúncio do Google, semana passada da Anthropic, e a coisa é muito rápida, né? Como que, enquanto liderança, você absorve essa velocidade do mercado, filtra e endereça o que deve ser priorizado, né, no ambiente de uma instituição que é mista, né? Assim, então, queria entender também como endereçar para ficar num ritmo conveniente para as mudanças e, ao mesmo tempo, responsável e equilibrando melhor com o contexto do banco, né? Em cima de todas essas questões regulatórias, entre outras, né? Essa agenda trouxe para a liderança um desafio
muito grande. Estava falando ainda hoje sobre isso, né? Porque tô estudando esse tema aqui, né? Escrevendo um artigo sobre esse assunto. Porque o que acontece? Não é a primeira mudança tecnológica que nós, como humanidade, vivemos. A gente já viveu outros ciclos que foram igualmente impactantes, em termos assim, né? De como mudou, trouxe novos padrões de trabalho. E a eletricidade é um desses exemplos, né? Mas o que é diferente neste ciclo que a gente está vivendo com a IA? É a velocidade, como você mesmo comentou, né? A gente está falando de ciclos de inovação, daquelas ondas, né, que a gente estudava no passado, uma onda que durava 40, 50 anos, agora essas ondas estão durando 3 anos, 4 anos, né? E ao longo da nossa vida profissional, vamos lá, da jornada profissional de um líder aí que, sei lá, 30 anos de vida profissional, né? Daqui para frente vai ser mais, né? 40, 50, talvez já estão falando de 60 anos de vida útil, né? Profissional, daí dá até já cansa até antes, né? Só de pensar, mas enfim. Vamos viver mais e vamos trabalhar mais, né? Essa que é a realidade. Então essa jornada ela vai durar muito mais anos, ela vai ser mais longeva. E o que isso traz? Traz que certamente a gente vai viver várias ondas de mudança ao longo de uma jornada profissional. Né? Se antes aquela onda ali durava 40, 50, talvez o profissional iria passar por uma ou duas mudanças ao longo da sua jornada, agora a gente está vivendo várias mudanças ao longo da mesma jornada profissional. Não à toa, a competência-chave para esse momento, qual que é? É a adaptabilidade. Adaptabilidade por quê? Porque a gente precisa reaprender. E aí o Fórum Mundial traz, né, o Econômico Mundial traz naquele relatório do futuro do trabalho uma reflexão que eu acho muito importante, que é a cada 10 competências ele projeta para 2030, que é daqui a pouco, né, já está chegando aí 3 anos e meio para chegar em 2030. Quais são as competências que o profissional ele vai ter que ter. E ele coloca que de cada 10 competências, 4 vão ter que ser reaprendidas. Então a gente precisa pensar em jogar, mas quase como que jogar fora 40% de tudo aquilo que a gente já aprendeu e reaprender. Né? E quais são essas coisas novas que a gente precisa reaprender? Né? Então esse é um dos objetos que eu estou estudando. Quais são essas competências da liderança que vão fazer a diferença para este momento? A adaptabilidade, sem dúvida, é uma delas, né? Mas uma que o próprio estudo do futuro do trabalho traz é o pensamento crítico. É a competência mais importante para este momento que a gente está vivendo. Porque a gente precisa avaliar como que a IA vai gerar valor. O líder que usa a IA, eu vou chutar aqui um número que eu acho que quase 90% dos líderes hoje usa IA, ou se não 100%. Todo mundo está usando, certo? Tem lá a sua, seja IA pessoal no seu dia a dia, seja IA dentro do seu ambiente corporativo embarcado ali em algum processo. Mas a pergunta não é se a gente está usando, a pergunta é como nós estamos usando. Porque se eu estou usando aqui para fazer um texto, para me resumir um e-mail, fazer um post para mim para o LinkedIn, será que eu estou tirando o melhor valor da IA de verdade? Será que eu estou utilizando ela de uma forma estratégica que vai trazer de fato uma transformação do negócio? Essa é a questão. E esse colaborador, esse funcionário, também está utilizando a IA como um assistente pessoal ali, ou para ajudar em dúvidas, ou ele está de fato usando a IA para gerar um valor naquela tarefa que ele está fazendo, para fazer aquilo melhor, ou seja, para potencializar a sua inteligência e o seu desempenho. Essa é a grande questão que está sobre a responsabilidade hoje da liderança. A liderança ela precisa fazer essa agenda de transformação dentro das organizações para que a IA não seja apenas uma ferramenta de produtividade pessoal, porque se ela ficar restrita a isso, ela não vai ser transformacional, ela não vai gerar novas soluções, novos modelos de negócio, uma nova forma de trabalho, vai ficar ali numa camada muito rasa de uso da IA. Só que a liderança precisa fazer isso e também trazer uma mudança na sua própria forma de trabalhar e ainda promover a mudança do seu time. Então, a responsabilidade não está pequena, né, para a liderança, ela está muito grande. E aí esse líder do futuro do presente, vou chamar assim, ele vai ter que trabalhar competências que até então ele não tinha, não eram tão importantes, né? O pensamento crítico é uma delas que eu coloquei aqui, mas quais são as demais? Então essa é uma das coisas que eu estou estudando nesse momento, porque
certamente não são as competências do passado, são novas. E o líder ele vai ter que se adaptar a esse cenário muito rapidamente. Eu acho que a gente tá trocando pneu com o carro andando, né? Assim. A gente fala de foguete, né? Tipo, fazendo a manutenção do foguete, enquanto o foguete tá. Porque a coisa tá tão rápida que não dá mais nem para comparar com o carro, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, Marcela. Pessoalmente, eu tenho realmente tentado, né, assim, trazer para o meu time, né, assim, todas as questões e essa quebra de paradigma mesmo, assim, se você fazia de um jeito, você não deve estar tentando fazer do mesmo jeito ainda, né? Mas por incrível que pareça, a parte do time, às vezes eu percebo mais resistência com o time mais jovem. Eu queria até entender como é que tem sido sua percepção, assim, para desdobrar esses desafios. E aí você tá, assim, no cerne da mudança mesmo, né? No ciclo de desenvolvimento de software mesmo, o novo jeito de fazer produto digital. Como você tem visto essa mudança acontecer na prática, assim, em termos de receptividade de pessoas? Eu acho que as pessoas elas estão muito receptivas, até porque elas usam a IA no seu contexto pessoal. Então elas chegam na empresa e elas também querem ter a mesma experiência, elas querem ter um chat GPT aqui que resolva tudo, que responda tudo, enfim, né? Então eu acho que há uma receptividade grande e eu cito como exemplo, né, um dos programas que nós lançamos, a segunda edição esse ano, que é o Academia BB, é um programa voltado à capacitação e reskilling dos funcionários, né, e essa edição ela vem com foco principalmente em IA generativa e IA agêntica. E a gente teve, Marcela, assim, de forma voluntária, sem nenhuma, vamos dizer, indução, premiação, nada assim, a gente disponibilizou o programa, falando, olha, galera, tá aqui disponível uma capacitação, vai funcionar dessa forma, assim, assim. E a gente teve 36 mil pessoas, mais de 36 mil pessoas inscritas dentro do banco, para um programa que é voltado exatamente a fornecer essas capacidades para lidar com a IA e como que a gente vai interagir com essa tecnologia no dia a dia. Então eu acho que existe uma vontade e um interesse, né, das pessoas em aprender. Mais de 40% desses inscritos são mulheres também, o que me deixou bastante satisfeita, porque é uma agenda que a gente busca trabalhar a diversidade também através da IA. E é uma agenda de democratização da IA, porque eu acredito que a gente só vai ter a transformação com a IA se de fato a gente fizer uma democratização do uso, e aí o desenvolvimento ele vai estar sim focado em algumas áreas mais específicas, mas o uso e o desenvolvimento lá de agentes e assistentes pessoais, ele pode estar para todos, né, dentro da sua realidade de trabalho, porque as ferramentas elas permitem hoje isso. Então, é sobre isso que eu tô falando. Então, essa transformação ela está acontecendo, acho que com a IA generativa, diferente de outras tecnologias no passado, em que a gente teve um processo mais top-down, essa é diferente, ela vem das pontas para dentro. E não é nem só do público interno, vem muitas vezes do próprio cliente, porque o cliente ele também está utilizando o ChatGPT, o Claude, o Gemini no seu dia a dia. Às vezes até usando essas soluções como assistentes financeiros. E aí se o banco não provê um assistente, ele vai utilizar o ChatGPT para tomar a decisão, por exemplo, de qual empréstimo ele vai tomar, comparando com as opções que tem disponíveis no mercado, né? Então é uma agenda que vem também de fora para dentro, nos trazendo uma urgência nessa implementação, mas é uma urgência ao mesmo tempo que a gente precisa botar a bola no chão, como a gente fala, né? Agora na Copa, estamos começando a Copa, então respira, porque senão a gente também pode cometer erros, né, nessa implementação. Então a gente precisa pensar de forma estratégica, escolher bons casos de uso para que essa implementação ela aconteça de forma a gerar valor de verdade e não sejam os pilotos isolados que vão lá morrer na praia. Juliane, vocês atendem um público muito diverso, né? Então, de novo, do Oiapoque ao Chuí, não sei qual que é o range de idade atendido também, e você tocou aqui um pouquinho na questão da experiência do cliente. Como que também tem sido essa implementação da IA contrabalanceada com o perfil analógico ainda, com o meu pai, de repente, né? Pessoas mais velhas que têm uma certa dificuldade e estão tendo e sendo meio que forçadas pela digitalização, de certa maneira, a se submeter, né? Vou te dar um exemplo. Meu pai sempre recebeu boleto pelos correios e fez o pagamento presencialmente no banco, e ele é assim até hoje. Então, hoje em dia, ele sofre muito
pelos boletos não chegarem pelos correios. Aí ele recebe por e-mail, ele vai no local imprimir, vai lá no banco pagar e volta com comprovante, anexado, grampeado, guarda na pastinha dele e tal. E uma coisa que ele cita muito é que essa velocidade da transformação digital, ela não é inclusiva, ela não dá tempo para as pessoas mais velhas, assim. Então eu também queria levantar essa bola aqui para você, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um monte de cliente que está propício e querendo recomendações da IA, como é que a gente tem feito para contrabalancear com uma população que tem uma pirâmide etária ainda, né, bem diversa? A base de clientes do banco ela é muito diversa. É um retrato da própria população brasileira, porque a gente tem mais de 80 milhões de clientes, né? Então, é uma amostra bem representativa de como é o Brasil. E a gente busca, tá, Marcela, fazer soluções para todos. Pensando desde esse perfil, meu pai também tem um perfil parecido, mas diferente talvez, ele entrou nesse mundo digital, usa o ChatGPT, tem o iPad dele lá para fazer as pesquisas, e é muito legal ver como que ele interage com a tecnologia, né? Com as suas limitações, assim como a gente também tem, né, esse é um tema, inclusive, que eu estudei no meu mestrado, os consumidores maduros, né, como é que eles lidam com esse processo de digitalização. E uma das principais conclusões foi que a gente não tem um perfil único, né? A gente tem, dentro das faixas etárias, a gente tem comportamentos que são distintos. A gente vai ter os comportamentos que são mais adaptados, né? Gostam mais da tecnologia, os que gostam menos. Por isso, aqui no banco, a gente busca fazer algo que seja pensando nesses diferentes perfis. E a tecnologia, ela veio para nos ajudar, porque à medida que ela permite que a gente conheça melhor o perfil de cada cliente, a gente consegue pensar quais são as soluções melhores para esse cliente, inclusive levando em consideração o perfil de uso dos canais dele. Tem clientes que são intensivos no uso de mobile, né, do aplicativo, e que se viram muito bem sem um gerente, né? Mas outros que gostam mais do atendimento pessoal. Então, à medida que a gente entende esse comportamento e também fornece para esse gerente informações e ferramentas com o uso de IA, né, que ajudem esse gerente a ser mais eficiente nesse atendimento, a gente também está entregando uma solução de IA que está gerando valor para o cliente, né, mesmo que isso seja ali com um apoio sendo intermediado por um humano. E a gente acredita muito nisso, né, no gerente que vai utilizar o funcionário que atua na linha de frente com os clientes, que vai usar a IA para potencializar a sua capacidade de atendimento e fazer um atendimento melhor para os nossos clientes. Você coloca alguma camada a mais, né? Assim, então a IA está disponível, porém ela está disponível para quem vai atender essa geração, né? Exatamente. Legal. E aí também me dando uma questão aqui que é com relação ao universo de possibilidades. A gente tem vários, né? Assim, onde a gente vai endereçar prioridades. O que tem sido, na sua visão, os maiores ganhos de valor da inteligência artificial no seu segmento? Acho que assim, sem dúvida, né, a gente costuma classificar aqui os resultados da IA em alguns pilares, e o pilar da eficiência operacional, sem dúvida, é um dos grandes focos, né, não só nosso, mas assim, de todas as instituições. Como eu comentei, a gente é um banco de legado, somos bicentenários, né, 218 anos, então assim, somos muito, tem muita coisa para transformar, né, e muito processo, muito produto, um banco que atende aí diferentes perfis de clientes, segmentos, então são várias esteiras que a gente vem buscando transformar e melhorar com o uso de automação tradicional ou com o uso de automação com IA, né, e a gente vem tendo bons resultados nisso. Um outro bloco, as iniciativas em que a gente busca uma satisfação do cliente. Então, ao oferecer uma solução como, por exemplo, a ARI, que é a nossa área de recomendações inteligentes para micro e pequenas empresas, atende aí quase 2 milhões de pequenas empresas, a gente fornece para esses clientes uma solução que ajuda eles a fazer a gestão do seu fluxo de caixa. Então, você está trazendo ali uma solução que ajuda na fidelização desse cliente, no engajamento desse cliente, na satisfação. Então, esse também é uma das métricas, algo que a gente busca aqui. E o terceiro grande pilar aqui que eu falo é o pilar de riscos evitados, né? Quando a gente usa, por exemplo, a IA para nos ajudar a mitigar fraudes, a fazer um bom processo de prevenção à lavagem de dinheiro, o próprio risco de crédito, quando a gente utiliza a IA para nos ajudar ali também, né, a definir as melhores métricas. Então, são 3 grandes blocos, tá, Marcela, que a gente utiliza aqui para poder medir o resultado, e a gente usa isso, inclusive, para priorizar o desenvolvimento das soluções, para nos ajudar a direcionar quais são as soluções que vão gerar mais valor. Você tem sentido o ROI do investimento, assim, com a IA? Assim, porque tem muito se falado sobre experimentação, tá todo mundo experimentando, mas, de fato, se não me engano, uma pesquisa da
McKinsey falava que 70% das empresas ainda não consegue mensurar o ROI, assim. Tá todo mundo testando, todo mundo vendo, mas não sabe de fato o valor que tá gerando. Você consegue aferir que sim, que vocês conseguem obter o resultado? Esse é um desafio interessante, porque a IA ela traz novas complexidades, vamos dizer assim, adiciona umas camadas de complexidade na medição de resultado. Por quê? Porque a gente está falando do consumo de IA em nuvem, né? E aí o consumo de tokens, ele não é uma disciplina muito trivial. Algo que a gente consegue ir lá e medir de uma forma muito simples, né? Individualizar por caso de uso, por solução, enfim. Então, acho que essa é a grande complexidade, né? A etapa da receita, a gente consegue medir bem, temos boas métricas para isso e já aprendemos a fazer isso historicamente falando, né, em outras iniciativas, mas com a IA generativa, principalmente com essa forma de consumo, ela trouxe uma nova maneira de precificar o uso das soluções, né? Então isso trouxe uma camada de complexidade a mais, e aí todas as instituições, as empresas estão criando as suas próprias metodologias aí para pensar como é que a gente chega nessa equação para poder dar a resposta que todo conselheiro, que toda gente, né, pessoa do board quer saber. Afinal, quanto de resultado a IA está trazendo? Porque a gente sabe que a gente está investindo, mas quanto de resultado está trazendo? Então a gente tem métricas para isso. Aqui no banco, a gente tem inclusive isso declarado dentro do nosso plano diretor, quanto de resultado a gente quer gerar com a IA. Não existe um manual, né? Então, como eu comentei, as empresas elas estão se deparando com esse desafio do valor da IA. E esse estudo que você citou, no ano passado também saiu uma pesquisa do MIT que foi muito interessante, né? Que o MIT, ele colocou que apenas 5% das empresas estão realmente obtendo valor com a IA. Os outros 95% não estão conseguindo aferir esse valor. Então, para você ver como que o tema é complexo mesmo. Se 95% não está conseguindo, é porque, de fato, não é algo trivial, né? Estar dentro desses 5% que estão gerando resultado. E eu queria entender, na sua visão, quais são os próximos passos, assim, quais são as próximas desafios que o seu segmento especificamente vislumbra ter que lidar, né, ou usufruir também, né, com a evolução tecnológica, assim, o que você projeta para daqui a pouco, assim, em termos de evolução de tecnologias e desafios? Eu acho que a própria agenda da IA agêntica, ela tá vindo, né, veio com bastante força, você citou isso aí na tua fala, né, e esse ano ele vem sendo o ano de investir em muitos casos de uso de agentes. Esses agentes, eles vão se tornar cada vez mais autônomos e tomando decisões, né? O banco fez, por exemplo, a primeira transação agêntica com a Visa, e esse comércio agêntico, ele certamente é algo que vai se intensificar, né, daqui para frente, ou seja, soluções que não apenas estão ali numa camada de conversacional ou de gerar uma informação, mas de fato entrar na transação, entrar no pagamento, entrar na compra propriamente dita ali de um produto ou serviço. Essa é uma agenda que certamente vai se intensificar aí muito rapidamente daqui para frente, né? E com isso a gente, enfim, com a possibilidade aí de aumento da autonomia dos agentes, a gente começa a gerar novos requisitos também, né, de como que eu configuro essa tomada de decisão, qual é a alçada desse agente, ele é um software ou ele é vamos dizer assim, uma pessoa digital com alçadas, com identidade, com matrícula, né, de funcionário, que eu entro aqui no organograma e enxergo aquele agente ali como parte de uma equipe. Então são questões que as empresas elas vão daqui para frente cada vez mais falar sobre, né, e tomar decisões relacionadas a isso, mas eu vejo essa agenda dos agentes se intensificando para sair só daquela camada do assistente pessoal, né, ou do conversacional ali padrão, para ele entrar realmente em execuções de processos, em tomada de decisão, em compras, em pagamentos, né? E aí a gente tem também a própria IA geral, né, que tá vindo aí, né, com uma promessa aí de nos próximos 4 ou 5 anos a gente ter uma IA que vai ficar muito próxima daquilo que é o nosso raciocínio humano, da nossa cognição humana. E aí a gente
enfim, são outras possibilidades que se abrem, né, a partir da evolução dessa tecnologia, a própria tecnologia, né, a computação quântica vindo. Então, a gente está tentando viver um dia de cada vez, né? O que temos para hoje é isso. Não vamos perder de vista esse futuro, que eu acho que ele é super importante e, claro, que estrategicamente a gente precisa ter essa visão, mas a agenda para esse momento, acho que está muito em cima do que eu comentei contigo. E com relação à segurança, vocês já estão vivenciando muitos desafios a mais de segurança por causa da inteligência artificial? Pauta de segurança, ela é uma pauta que ela vem se intensificando porque a fraude, ela migrou do meio físico para o meio digital. Essa migração, ela não é de agora, ela já vem acontecendo há alguns anos. Então, se antes a gente tinha que investir em cofre, em segurança nas agências, né, em todo aquele aparato de segurança para evitar os problemas ali no ambiente físico, a gente tem que fazer tudo isso hoje pensando nesse ambiente digital, né, que está exposto, né, ali a diversas interferências. Então a gente tem aqui no banco uma unidade de cibersegurança que lida com esses desafios diariamente, né, e evita aí esses múltiplos ataques, né, através de várias técnicas e usando, né, muita IA para se defender, porque se o lado do fraudador ele está utilizando a IA, a gente também precisa usar daqui para poder, né, trabalhar com a mesma medida. Então, é uma agenda que se intensifica, sim. Há uma preocupação grande também, Marcelo, eu acho que extrapola o banco aqui, e aí como a gente fala muito sobre IA responsável, com essa própria agenda de desinformação, de dificuldade, né, da gente conseguir avaliar, por isso o pensamento crítico e a análise crítica é tão importante nesse momento, saber o que é verdade, o que não é, né, não tomar tudo como verdade aquilo que a IA traz. Então é uma pauta também que se intensifica daqui para frente. Inclusive esses dias saiu uma pesquisa muito interessante que eu vi numa matéria no Valor Econômico falando sobre um teste que foi feito em que havia 2 vídeos, né, um produzido com IA e outro outro era real, né, vamos dizer assim. Um era fake, né, feito com IA, uma pessoa lá, a IA emulando, né, uma pessoa falando, e outra era o vídeo da pessoa mesmo. E aí foram apresentados os 2 vídeos para as pessoas, né, para um grupo de pessoas, para elas identificarem, ó, aquilo que é, isso aqui é IA, isso aqui não é IA, então é. E a grande questão é que metade diz que a IA, o que era IA era falso, e a outra metade diz que era verdadeiro, ou seja, erramos. Nós não temos como seres humanos as capacidades tão treinadas para saber diferenciar aquilo que é IA do que não é, né? Aquilo que é verdadeiro do que não é. Metade das pessoas errou, mais ou menos, o resultado dessa pesquisa. E a grande questão que a pesquisa trouxe foi essa, né? Olha, a gente precisa cada vez mais daqui para frente ter mecanismos, ferramentas que nos ajudem a identificar se aquela informação ou se aquele vídeo, aquilo que está sendo trazido ali é algo que é real ou não, né? Porque essa fronteira, ela vai ficar cada vez mais tênue e para nós seres humanos muito difícil de distinguir. Por isso a responsabilidade, a transparência é um dos valores, né? Quando a gente fala de IA responsável. Certamente a gente tem um desafio enquanto sociedade bem grande aí, né? Não é pequeno. Não, quem tem filhos nessa idade, as minhas já estão adultas, mas eu fico pensando no desafio, né? Educar filhos, crianças, adolescentes, né, no meio disso tudo. Mas você sabe, eu tenho um filho de 14 anos, você sabe que ele às vezes me ajuda a discernir se é IA ou não? Eles estão mais preparados que nós, mas tá? A pesquisa, inclusive, mostrou isso. Treinado. É impressionante. E os mais jovens, eles conseguem ter um discernimento melhor do que os mais velhos. É porque você falou, já entraram... nativos, né? Eles já nasceram com isso. Isso, exatamente. Sim, mas não deixamos de ter diversas outras questões, outras né? preocupações. A gente ainda não conseguiu resolver nem a questão das mídias sociais, né? Como é que elas impactam a gente. Então, assim, quiçá inteligência artificial, né? Mas, tamo aí, vamos junto em um caminho aí, fazer a nossa parte, né? Porque realmente o nível da mudança tá muito alto e a sofisticação que é alcançada com essas tecnologias também é impressionante, né? Eu acho que estamos todos boquiabertos, né? Com a rapidez. Agora, no finalzinho do nosso episódio, eu costumo pedir uma indicação de algum conteúdo que você tenha consumido,
que você acha que vale a pena indicar para os nossos ouvintes? Tem muita coisa, né? Muita coisa legal, muitos podcasts, muitas, enfim, né? Mas eu queria deixar aqui um como sugestão, que é o podcast e os próprios conteúdos do MIT Technology Review aqui do Brasil, tá? Eu acho que são conteúdos muito bacanas que falam não só sobre IA, também sobre outras tecnologias e trazem algumas provocações, assim, que são as provocações que eu estou me fazendo nesse momento, que é como é que nós humanos ficamos nesse rolê, digamos assim, né? Quem somos nós como é que a gente se mantém humanos, né, e valoriza as nossas competências humanas no meio de toda essa transformação que a gente está passando. Então eu gosto muito, eles têm um podcast, também tem o site, né, com conteúdos de muita qualidade e estudos bem bacanas aí, deixo como sugestão. Ai, ótimo, adorei a sugestão, mas eu acho legal a gente encerrar assim com essa dica, né, de inteligência emocional em tempos de inteligência artificial mesmo, né? Como a gente se prepara com o que é nosso, só nosso, né? Obrigada pelo esse episódio, eu adorei, foi um ótimo papo e conhecer um pouquinho mais dos seus desafios, seja sempre muito bem-vinda. E, por fim, eu queria agradecer aos nossos ouvintes também, não deixe de nos consumir nossos conteúdos nas redes sociais ou na sua plataforma de streaming preferida. Obrigada, Juliane. Obrigada, Marcela, obrigada, espero que tenha sido um papo bacana aí para todos, fico à disposição, tá? Ah, claro, até a próxima.